Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 1, o livro de Jó, no capítulo 1. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre sofrimento. Jó, capítulo 1, a gente vai ler a partir do versículo 6. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia aí, essa é uma pregação que eu tentei condensar ela para caber numa mensagem só, mas provavelmente ela não vai caber em uma mensagem só. Aliás, tinha outras coisas que eu queria incluir, não acabei não incluindo porque já estava longa o suficiente. Como que eu sei que ela está longa o suficiente? Por causa do tanto de slides que eu uso. Então eu vou medindo o tamanho da minha pregação pelo tanto de slides que eu uso. Então provavelmente eu devo continuar essa mensagem na próxima semana para poder aprofundar um pouquinho mais. Então, Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6, eu creio que todos acharam aí. E diz assim a palavra de Deus. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu das presenças do Senhor. Certo dia, quando seus filhos e filhas estavam na casa de Jó, do filho mais velho de Jó, num banquete, comendo e bebendo vinho, um mensageiro veio e disse a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos, as suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Uau! Uau! É assim que eu acabo de ler o primeiro capítulo de Jó. Uau! Mas se nós continuarmos lendo o capítulo 2, o que acontece com Jó no capítulo 2? Jó no capítulo 2, Satanás volta da presença de Deus. E aí Deus, mais uma vez, fala para ele, e eu vou ler para vocês, só para a gente ter o contexto todo.
No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Segunda vez. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo, sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a sua vida. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Uau! Tirou tudo, ele perde tudo. No primeiro capítulo. Depois ele perde o quê? Perde toda a sua saúde. E em tudo isso, Jó não pecou. O quanto que Deus tem que afligir na sua vida? Então nós vamos falar sobre sofrimento essa noite. Sofrimento. Inevitável. É inevitável na vida de todos nós que estamos aqui. Todos nós que estamos aqui vamos passar por algum tipo de sofrimento na nossa vida. A perda de um parente, a perda de alguém muito querido, a perda de algo que realmente é uma coisa que você ama, talvez o seu emprego, talvez algo que você tem. Nós vamos passar pelo sofrimento. Sofrimento, todos nós vamos ser submetidos em algum ponto da nossa vida sobre o sofrimento. E eu queria tirar algumas lições desse texto de Jó. Como que esse texto de Jó nos ajuda a passar, a enfrentar o sofrimento da nossa vida. Como que ele nos ajuda? Eu quero tirar com vocês 6 lições desse texto. Em primeiro lugar, a gente vai ver que existem dois tipos de respostas ao sofrimento. E nós temos depois, em segundo lugar, a resposta bíblica. Qual a resposta bíblica ao sofrimento? Qual que é a relação de Deus com o sofrimento? Em terceiro lugar, a pergunta óbvia: por que Deus permite o sofrimento? Em quarto lugar, sofrendo sem saber por quê. Em quinto lugar, como passar pelos sofrimentos. Em sexto lugar e último lugar, respondendo aos sofrimentos como Jó respondeu. Nós vamos aprender como responder aos sofrimentos como Jó respondeu. Amém? Então, como eu disse, é inevitável que nós não passemos por sofrimentos, nós vamos sofrer. Por quê? Porque esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo em que não é justo. O mundo que nós vivemos não é justo. E eu creio que, a menos que você seja um daqueles lunáticos que acredita que o sofrimento é apenas uma ilusão na nossa cabeça, você entende que o mal existe. Você entende que o sofrimento existe. E ele é inevitável para nós. E aliás, gente, 2020 está aí para mostrar isso. Ele deixou muito claro para nós que nós podemos ter a melhor vida, independente de quem você seja. Nós vamos passar por sofrimentos. Você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é rico, se você é pobre, se você... Independente de quem você seja, você vai passar por sofrimentos. Então essa pregação e essa mensagem é para todos nós. Para todos nós. E tem 2 tipos de respostas que nós achamos nesse texto mesmo. Eu não continuei lendo, mas se você continuar lendo Jó essa semana, se você quiser ler Jó essa semana, acho que é legal você ler Jó essa semana e meditar um pouquinho mais no Jó. Mas tem 2 tipos de resposta ao sofrimento. Quais são os 2 tipos de respostas que geralmente nós temos
Aliás, gente, todas as vezes que nós sofremos, todas as vezes, qual é a primeira pergunta que vem na nossa cabeça? Por quê? Por que Deus? Por que agora? Por que eu? Por que desse jeito? Por que Deus? Essa é a nossa pergunta. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: por que nós estamos sofrendo? E aí tem duas maneiras que geralmente a gente responde a essa pergunta. Como são essas duas maneiras? Eu chamei essas duas maneiras de o religioso ou o moralista, esse que somos nós, ou o secular, que é o cético, aquele que não acredita em Deus. Para nós, os moralistas, como que funciona? Se eu estou sofrendo, é porque eu fiz alguma coisa errada e Deus está me punindo por aquilo que eu fiz. Se eu fiz alguma coisa errada, eu deixei de orar, eu deixei de ir na igreja, eu deixei de fazer alguma coisa, e Deus agora está me punindo, Ele está me castigando, porque eu não fiz isso. Essa é a resposta do moralista. E aliás, essa resposta é a resposta achada dada pelos amigos de Jó, porque se você continuar lendo ali, os amigos de Jó vão entrar na história. E aí esses amigos de Jó vão começar a culpá-lo de pecado. Jó, ninguém sofre se não tiver pecado. Se você está sofrendo é porque você tem pecado na sua vida. Tem pecado na sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E Jó, ele passa o resto do livro se defendendo e falando: eu não tenho nada, eu não fiz nada. Aliás, ele passa o resto do livro querendo uma conversa pessoal com Deus. Ah, se Deus pudesse me ouvir. Ah, se eu pudesse achar Deus em algum lugar. Ah, ele ia escutar umas coisas. Porque ele sabe que eu sou justo. Ele sabe que eu sou justo. Então, ele vai passando, e aí os amigos vão trazendo essas respostas para ele. É um moralista. Sabe aquele, quando você está passando num perrengue, e aí vem aquele seu amigo, conselheiro de Jó, e te acusar ainda mais? Você já está mal, e o cara ainda vem para te acusar. Não tem que ter pecado na sua vida. Porque se você não tivesse pecado na sua vida, Deus não ia te tratar assim. Mas, gente, isso aqui também é paganismo. Por quê? Por que paganismo? Porque os pagãos aqui acreditavam que se você fosse na igreja, oferecesse os sacrifícios corretos, fizesse isso ou aquilo, Deus tinha que te abençoar. Isso é paganismo. Esse não é o Deus da Bíblia. Ele não está lá em cima, se você der, você recebe. Se você fizer, vai tomar de volta. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Aliás, ainda bem que esse não é o Deus da Bíblia, porque se esse fosse o Deus da Bíblia, nós estaríamos mortos, porque nós não merecemos nada dele. Mas ainda assim nós temos assim: não, eu sou moral, eu sou legal, eu sou bom, como Jó. Eu sou bom. Por que isso está acontecendo comigo? A segunda resposta é a resposta daquele que não acredita em Deus, o cético. E essa resposta é a mulher de Jó, nesse texto. Amaldiçoe esse teu Deus e morre. Para que serve esse seu Deus? O cético é aquele que não acredita em Deus, que para ele, quando ele sofre, qual que é a resposta do cético ao sofrimento? Eu estou sofrendo porque o mundo é isso aqui mesmo. O mundo, ele veio por acaso, ele existe por acaso, e o sofrimento é uma consequência do mundo. Eu não devo nada para Deus, eu posso viver da maneira que eu quiser. O mundo é isso aí, eu vou sofrer, todo mundo vai sofrer e acabou. Segue a vida. É assim que é. É assim que o cético responde. Mas essa não é a resposta bíblica. Qual é a resposta bíblica para o sofrimento? Ou deixa eu colocar desse jeito: qual é a relação de Deus com o sofrimento? Qual que é a relação de Deus com o sofrimento? E a resposta bíblica é completamente diferente. Deus está fazendo apostas com Satanás, porque é isso que está aparecendo aqui. O que está aparecendo aqui? Gente, se você voltar ali no versículo 8. Versículo 8. Deus, ele fala para Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí Satanás falou o que para ele?
que ele fala para ele? Você pensa que ele te ama? Deus, você não pode ser tão indiano assim. Depois de tudo isso, você pensa que ele te ama? Ele não te ama, ele te usa. É isso que Satanás está dizendo aqui. Ele não tem razão de te amar, ele não tem razão de te servir, ele não tem razão para isso. Você cerca ele, você abençoa ele, você dá tudo para ele, tira tudo que ele tem e você vai ver que ele não te serve, que ele te usa, que ele não está aí ou com você porque ele te ama. Se você tirar tudo que ele tem, acabou o amor. Tinha um ditado no Brasil que acabou o amor, não, acabou o dinheiro, acabou o amor. Não tinha? Eu nem tenho, deve ter ainda. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Aí você viu um monte de gente se separando. E aí tinha esse ditadinho. Casava, tinha dinheiro, estava tudo bem. Acabou o dinheiro, acabou o amor. É mais ou menos aqui que Satanás está falando. Deus, acabou o dinheiro, acabou o amor. Tira tudo dele. E você vai ver que ele vai te amaldiçoar na sua cara. Então Deus, tá bom. E aí parece, a gente olha isso aqui, gente, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo uma aposta com Satanás. E se a gente começar a olhar o texto dessa maneira, a gente está perdendo toda a essência do texto. Porque aqui, a Bíblia está nos mostrando a relação que Deus tem com o sofrimento, a relação que Deus tem com o mal. Qual que é a relação que Deus tem com o mal? Qual que é essa relação? Da onde que vem a ideia, gente? Para atingir Ló, para poder tirar as coisas de Ló, para fazer Ló sofrer, vem de Deus? Não. Quem que vem? Satanás. E deixa eu apresentar para vocês primeiro, antes o problema, a discussão do mal. O problema do mal, isso é chamado na teologia de teodiceia, ou o problema do mal. Da onde que o mal vem? E essa é um dos maiores argumentos dos ateus, daqueles que não acreditam em Deus. O mal é um dos maiores argumentos deles. Da onde que vem o mal? Por que o mal existe? O argumento é mais ou menos assim: se Deus é bom e o mal existe, ele não é todo-poderoso. Se Deus é bom e o mal é fato, gente. Os sofrimentos são fatos, é real. Liga a televisão no jornal todo dia. Você vai ver o quão real ele é. Então, o sofrimento é real, certo? Aí nós argumentamos, Deus existe. O seu Deus existe? E você diz que seu Deus é bom. Sim. Então, se Deus é bom e o mal existe, então ele não é todo-poderoso. É o argumento dos ateus. Ele até pode existir, mas ele não pode controlar o mal. Agora, por um outro lado, se Deus é todo-poderoso e o mal existe, o mal é um fato, Deus é mal. Deus é o criador do mal. Deus não é bom. Contudo, não é isso que nós acreditamos e não é isso que a Bíblia nos diz. Não é isso que a Bíblia nos diz, porque é basicamente isso. Satanás dá a ideia, Deus, ele não é o responsável pelo mal. O mal não vem de Deus, Deus não cria o mal. Mas Deus permite que Satanás haja na vida de Jó. Então, Deus tem o total controle sobre o mal. Satanás podia fazer alguma coisa se Deus não permitisse? Nada. E Deus não apenas, ele fala para Satanás, permite Satanás agir, como também ele limita Satanás. Você pode vir até aqui e daqui você não passa. Deus limita Satanás, mas Deus permite Satanás. Então Satanás só pode fazer aquilo que Deus disse que ele poderia fazer. Deus concordou com o plano dele? Concordou. Deus concordou com aquilo. Mas Deus é o criador do mal? Deus é o criador do sofrimento? Deus tem prazer em ver o sofrimento de Jó? De maneira nenhuma. A grande pergunta que vai ficar então é: por que Deus permite o mal? Se Deus não tem prazer, se ele tem absoluto controle do mal, por que ele permite? Essa é a pergunta que eu quero que você mantenha na cabeça. Por que ele permite?
Porque o mundo que Deus criou, se você pensar que Deus tem prazer no mal, é só você lembrar de Gênesis. O mundo que Deus criou, o mundo de Deus não tinha sofrimento. Aliás, essa é a nossa promessa, não é aquilo que nós esperamos na Nova Jerusalém? E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não é isso que a gente espera. Gozo eterno, felicidade eterna. Um mundo completamente diferente, onde a morte foi destruída. Onde está a morte e o seu poder de ferir? Ela foi destruída. Porque no mundo em que Deus criou não existe morte. Contudo. Então, da onde que vem o mal? Da onde vem os sofrimentos? Então, todo equipamento, deixa eu colocar desse jeito, todo equipamento, deixa eu dar um exemplo para você. Eu usei isso aqui, eu expliquei isso para um jovem uma vez, acho que funciona aqui. Se você tem um carro, e dentro do seu carro, você sabe que tem um motor. O motor, por mais que você não conheça nada de carro, dentro do motor do carro vai o quê? Óleo. Para quê? Para que a engrenagem ela possa funcionar bem e o carro ande. Aí você decide, na sua sabedoria, que eu vou trocar o óleo do carro e vou colocar nele água. Porque é mais barato, não preciso comprar o óleo, não preciso ir lá, só vou colocar água. O que vai acontecer com o motor do seu carro? Ele vai fundir. Ele vai estragar e você vai perder o seu carro. Certo? Todo tipo de equipamento, todos os equipamentos, ele tem um manual de instrução. Todos eles. Tudo que nós temos aqui tem manual de instrução. Tudo que você compra, gente, você compra qualquer coisa. Você comprar um relógio, tem um botão no relógio, tem manual de instrução. Por que tudo tem manual de instrução? Para que nós possamos usá-lo sem quebrar. De maneira adequada. O mundo tem um manual de instrução. E Deus deu esse manual de instrução. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, que é o autor, o sustentador da vida, o criador da vida, o que nós fazemos com o mundo? O que nós fazemos com a nossa vida? Nós liberamos forças que vão destruir a nossa vida, por causa da nossa desobediência, porque a gente quer colocar água no motor do carro. Foi isso que Adão e Eva fizeram. É isso que nós fazemos todos os dias quando nós desobedecemos a vontade de Deus na nossa vida. Todos os dias. Aí a gente não sabe por que a nossa vida está do jeito que está. A gente não ora, não lê, não busca, não entende, não lê o manual de instrução e a gente se pergunta, mas por que, Deus, isso está acontecendo comigo? Por que será? Porque nós não obedecemos às leis, à vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, e a nossa vida vai virando um caos. É por isso. Então, o mal e o sofrimento nascem da desobediência e não são criação de Deus. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele ainda não acabou com o mal? Essa é uma grande pergunta também dos ateus. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele ainda não acabou com o mal? Aí a minha pergunta geralmente é, e Ele vai começar por quem? Se Deus ele é bom, todo-poderoso, Ele tem poder para acabar com o mal, gente? Tem. Sabe qual que é o problema? Sabe por que eu perguntei por quem que Ele tem que começar? Porque o mal, ele não é um alien que desceu na Terra, ele não é um extraterrestre que desceu na Terra, e agora ele começou a agir. O mal, ele não é uma força impessoal agindo no mundo e destruindo aleatoriamente vidas. Não é. Sabe da onde vem o mal? De nós. Sabe por que o mal existe, o sofrimento existe? Porque é a nossa desobediência à palavra de Deus. Então, a nossa desobediência à palavra de Deus vai causar sofrimento a nós e aos outros. Porque nós não vivemos numa ilha onde aquilo que nós fazemos não afeta ninguém. As suas ações afetam a vida dos outros. Então, o que é o mal, em última análise? O mal são as ações dos seres humanos, uns contra os outros e contra Deus. Então o mal tem nome, é o ser humano. O mal, o autor do mal, a fonte do mal, é esse que está sentado aí no seu banco. É esse que está aqui de pé, na sua frente. Sou eu, é você.
Nós somos os autores do mal. Ah, por que Deus não destruiu com o mal ainda? Por que Deus, sendo todo poderoso, não acabou com o mal? Porque para acabar com o mal, Ele teria que acabar comigo e com você. Ele tem que nos destruir para lidar com o mal. E aí a gente volta para a pergunta lá de Jó, e para a aposta de Satanás ali com Jó. A grande pergunta ali por trás aqui, gente, é se Jó ele é um servo ou ele não é um servo. O que Deus e Satanás eles concordam é o que é um servo. O servo é aquele que serve a Deus independente de qualquer coisa. Isso é um servo. O que Satanás está colocando em jogo aqui Jó, ele não é seu servo. Ele não te ama, ele não te serve, ele te usa. É isso que Satanás está colocando em jogo. E Deus está fazendo o quê? Não, ele me serve. Ele me serve. Então Deus, ele permite que ele haja. Ele permite então que ele haja. E aí, a pergunta é, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite Satanás agir na vida de Jó? Essa é a pergunta. Por quê? Deus sabia que Jó era irrepreensível, justo, um homem bom que se desviava do mal. Sabia? Ele repete isso 2 vezes, no capítulo 1 e no capítulo 2. Deus precisava deixar Jó passar pelo sofrimento para conhecer o coração de Jó, gente? Então por que Deus deixa Jó passar pelo sofrimento? Olha o que ele fala no capítulo 2 para Satanás. Está vendo? Você me instigou contra o meu servo à toa. Eu não te falei que ele era irrepreensível? Sabe por que Deus permite? Sabe por que Deus permite Satanás agir? Deus permite Satanás agir por 2 motivos. Em primeiro lugar, para que ele atinja o oposto daquilo que ele deseja. Satanás só pode agir para atingir exatamente o oposto daquilo que ele deseja. Qual que era o desejo de Satanás? Mostrar que Jó era uma fraude, que ele não amava a Deus, que ele era um interesseiro. É esse o plano de Satanás. Agora, Deus permite que ele haja ao mesmo tempo que ele, para atingir o contrário daquilo que ele quer, mas ao mesmo tempo, para que Deus atinja o plano dele. E qual que era o plano de Deus? Transformar Jó. Transformar Jó. Então Deus permite Satanás agir, para que ele atinja o oposto daquilo que ele deseja, Satanás, mas para Deus atingir aquilo que ele planejou na nossa vida. Qual que é o plano de Deus na minha e na sua vida? Romanos capítulo 8, nos transformar à imagem de Jesus Cristo. E não importa o tanto de sofrimento que se envolva. Ele não está preocupado com a sua vida confortável aqui e agora. Deus ele tem um objetivo na sua vida, e ele vai cumprir com esse objetivo, independente do que você tenha que passar. Ele vai cumprir com ele. Qual é o objetivo, Rodrigo? Romanos capítulo 8. Nos transformar à imagem do seu filho. A imagem do seu filho. Então Satanás ele quer usar o sofrimento para provar que Jó é uma farsa. Deus vai usar o sofrimento para transformar Jó e destruir as obras de Satanás. E como que ele faz isso? Como que o sofrimento pode ajudar Jó? É ele não sabendo por que ele está sofrendo. Gente, se você leu o livro de Jó, se você conhece o livro de Jó, você vai passar pelo livro de Jó e você vai ver uma coisa no livro de Jó. Jó nunca fica sabendo qual era o plano de Deus para a vida dele. Nunca. Jó ele vai questionar Deus do capítulo 3 aí até o 38. Vai questionar Deus. Eu queria conversar com Deus, eu queria ter um encontro com Deus, apresentar minha causa diante dele. Aí, gente, no capítulo 38, Deus aparece para conversar com Jó. E aí a gente pensa, não, agora Deus vai aparecer e vai explicar, não, Jó, isso aqui ó, era uma aposta
com Satanás, para provar para Satanás que o quê? Que ele estava errado com relação a você. Não, Jó, eu deixei Satanás agir, mas só para atingir o oposto daquilo que ele queria na sua vida. Só para mostrar que você é mesmo um homem bom, um homem fiel, um homem que me ama, Jó. É isso que Deus faz no capítulo 38? Aliás, se você quer saber qual que é o maior discurso de Deus na Bíblia, está em Jó. Está em Jó. E aí, o que acontece para Jó? Quando Deus aparece, gente. Deus aparece para Jó. O que Deus fala para Jó? Ele não fala nada disso que eu acabei de dizer para vocês. Ele não fala nada disso. Ele não se explica para Jó. Ele não dá uma resposta para Jó. O que Deus faz? Ele dá mais perguntas para Jó. Jó, se você é homem, se levanta aí que eu vou fazer umas perguntas para você e eu quero ver você responder. Você não é o sábio? Levanta aí. Onde você estava, Jó, quando eu coloquei os alicerces da terra onde eles têm que estar? Jó, onde você estava quando eu tirei as estrelas e coloquei cada uma no seu lugar e disse, daqui vocês não saiam, todas as estrelas dizem, amém. Onde você estava, Jó, quando eu falei para o mar, daqui você não passa, e o mar diz, amém. Onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas, e Deus vai descrevendo a sua criação. E aí, lá no capítulo 40, Jó responde Deus. E fala assim, eu abri a boca e nem sabia do que eu estava falando. Eu cubro a minha boca de vergonha na tua presença. Eu falei de coisas que eu nem sei. E aí, sabe o que Deus fala? Não, legal, então está tudo resolvido entre... Não. A gente que é pai, gente, a gente já foi filho. Sabe aquela vez que você faz uma coisa que não deve fazer... E o seu pai começa a falar, e tem razão em tudo que ele está falando. Falar. Aí você, não, tá bom, pai, tá bom. Não, eu estou errado, perdão, eu assumo meu erro, pai. O pai para? Não, ele fala. Aí dá o capítulo 40. Jó assumiu, Deus, eu estou errado. Perdão, não falei de coisa, não está mais aqui quem falou. Deus para. Não, Deus vai continuar falando com Jó. E fala. Aí da hora que ele acaba, agora tá bom. Então, gente, Jó passa pelos sofrimentos sem saber por que ele passou pelos sofrimentos. Jó nunca recebe uma resposta de Deus. Da pergunta, Deus, por que Deus? Por que eu? Eu que sou tão bom, Deus, estou sofrendo. Por que Deus? Deus nunca responde por quê. Sabe por quê? Porque Jó tinha que passar pelos sofrimentos dele sem saber o porquê. Ele tinha que passar para ele poder ser transformado. Ele tinha que passar pelos sofrimentos para ser transformado. A Bíblia ela nos chama, gente, para servir e amar a Deus no meio dos nossos sofrimentos e nos mantermos fiéis a Ele, mesmo que não saibamos a razão pela qual estamos sofrendo. Esse é o convite da Bíblia. Amar e servir a Deus no meio dos nossos sofrimentos. Um Deus que nós não podemos controlar, sem saber a razão pelo que nós estamos sofrendo. Esse é o convite da Bíblia. E continuar fiel. Sabe por quê? Porque o que acontece, gente, quando tem sofrimento no meio da igreja? Não poucas as vezes, o que você escuta das pessoas? Quando as pessoas perdem alguma coisa, quando acontece alguma coisa, e a pessoa vinha na igreja, a pessoa cantava, a pessoa estava no ministério, a pessoa fazia várias coisas, e de repente ela deixa a igreja. O que acontece? Você vai conversar com a pessoa. Não poucas as vezes, por que ela deixou a igreja? Porque Deus me tirou isso. Porque o sofrimento chegou na minha casa. Porque isso aconteceu. Satanás fez exatamente na vida dessa pessoa aquilo que ele fez com Jó. Só que a resposta dessa pessoa foi totalmente contrária à resposta de Jó. Eu vou sair porque Deus me tirou. Então, o Deus da vida dela foi tirado da vida dela. E Deus na vida dela era apenas um quê? Trampolim. Não era Deus. Jó não podia saber a razão por que isso estava acontecendo, porque Satanás queria provar exatamente esse ponto na vida dele. Satanás queria mostrar,
Era esse o ponto. Se você tirar dele, ele é o quê? Um interesseiro. Tira e você vai ver que ele é um interesseiro. Se Jó soubesse a razão, ele não estaria olhando e amando a Deus, mas a promessa do que receberia. Como assim, Rodrigo? Como assim? Deixa eu explicar isso para você. Tem gente que passa passa por sofrimento. Às vezes a gente conversa com pessoas que estão passando por sofrimento. E geralmente, gente, depois da primeira pergunta, que é o porquê que está acontecendo, a segunda pergunta, ou a segunda fala é essa aqui: se eu apenas soubesse o porquê desse sofrimento, se eu apenas soubesse o que esse sofrimento vai se tornar lá na frente. Porque esses sofrimentos, o que acontece na vida de Jó depois, gente? Jó, depois, ele fica muito mais rico do que ele era, ele tem novos filhos, e ele passa por tudo isso. Deus o abençoa de volta. E aliás, gente, Jó entra na Bíblia, e nós estamos aqui, hoje falando dele. Aí, imagina, não, Jó, se você me obedecer, se você passar pelo sofrimento e ficar fiel a mim aí, seguinte, Jó, você vai ter um pedaço da Bíblia, a sua história vai ser imortal. Vamos falar de você daqui a muitos anos. Jó, eu vou te deixar 2 vezes mais rico do que você já era. Eu vou te dar nova família, Jó. Ah não, Deus, então tá beleza. Se é assim, então eu consigo passar pelos sofrimentos. Eu tenho o que me agarrar no meio dos meus sofrimentos. Vocês entenderam por que ele não pode saber? Você entendeu por que você não pode saber por que você está sofrendo? Porque se você souber pelo que você está sofrendo, qual que é a sua esperança? Aonde você se agarra para passar pelos meios dos seus sofrimentos? É em Deus? Não. É nisso que você está esperando. É nisso que você pensa que você vai conseguir porque você está passando por esses sofrimentos. Não, eu estou passando por esses sofrimentos, mas no final dos meus sofrimentos vem o green card. Eu estou passando por tudo isso aqui, mas eu sei que Deus ele vai me dar. E se Ele não der? E se Ele não der? Então, nós não podemos saber, como Jó não podia saber, por quê? Porque se nós soubéssemos, se Jó soubesse, a esperança dele seria colocada em alguma outra coisa que não Deus. A esperança dele é na recompensa que ele vai ter depois do sofrimento, e não Deus. E Deus quer tirar tudo. É isso que Satanás está fazendo com ele. Tudo. E Deus permite, e faz parte desse plano. Deus tem esse tudo na cabeça, inclusive Jó não saber de nada. Para que ele não tenha nada mesmo, nada para se agarrar. Nada. Por quê? Porque, mais uma vez, Deus ele quer nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Jó, ele não amava a Deus pelas bênçãos, mas ele ainda não amava a Deus por quem ele é. Gente, Jó amava a Deus por causa de coisas que ele tinha? Não, o texto deixa muito claro para a gente que Jó não amava e não servia a Deus por nada do que ele tinha. Toda a sua riqueza foi tirada. E ele se desviou? Ele deixou de buscar a Deus? Toda a sua saúde foi retirada. Ele ficou doente. Ele deixou de buscar a Deus? Imagina você agora numa cama de hospital com câncer terminal. Você perdeu tudo, não tem mais nada. Ou tetraplégico numa cama. Você não pode fazer mais nada, não tem nada que você possa fazer. Toda a sua riqueza foi embora, tudo te foi tirado. Ele ajoelha e ele continua fiel a Deus. Então Jó não adora a Deus pelo que Deus dá. Ele não adora a Deus pelas mãos de Deus. Mas ele ainda não adora a Deus por aquilo que Deus é, completamente. E Deus quer tirar Jó. Deus ele quer potencializar aquilo que já é bom na vida de Jó. Ele se serve o Senhor, ele ama o Senhor. Mas agora Deus quer levar Jó a amá-lo por quem ele é. Só por quem ele é e mais nada. E o sofrimento vai fazer isso na vida de Jó. E passar pelos sofrimentos sem saber por quê, vai fazer isso na vida de Jó. E como que ele faz? Gente, como que Jó responde a essa pergunta, essa perda dessas coisas na vida dele? Como que ele responde essas coisas?
Quando ele perde tudo, perde inclusive os seus 10 filhos. 10 filhos. Ele não perdeu um filho, ele perdeu 10 filhos. Ele era o homem mais rico do Oriente. Tudo. Num dia. Tudo. Aliás, gente, isso aqui, no versículo 16, fala assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou. Como? Alguém explicou para Jó que não foi Deus mesmo quem fez isso? Como que os servos viram aquele fogo caindo do céu? De quem mandou aquele fogo? Deus. Gente, ele tinha todas as razões para entender que Deus estava castigando, mesmo que Deus não estivesse. Fogo do céu caiu. Deus está te castigando. Mas ele se mantém fiel. Como? E aí ele responde no final aí: nu eu vim, nu eu vou embora. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. A resposta dele, gente, deveria ser a nossa resposta de qualquer maneira. Porque é uma resposta muito lógica. Você veio com alguma coisa para esse mundo? Você vai levar alguma coisa dele? Não. Então, por que você está preocupado com essas coisas? Essa é uma resposta muito lógica de Jó. E aí às vezes a gente pensa, gente, Jó é uma anormalidade. Isso que aconteceu com Jó nunca vai acontecer com ninguém aqui. Perder tudo, perder família, perder tudo ao mesmo tempo. Nunca vai acontecer conosco. Sério? Você pensa mesmo que nunca vai acontecer com você? Isso aqui que está falando de Jó vai acontecer com todos nós aqui. Todos nós. Nós vamos perder tudo que nós temos. Tudo. Nada aqui vai ficar para trás. Nada. O que aconteceu com ele vai acontecer conosco no dia que nós morrermos. Mas a gente não quer pensar nisso. Aí a gente vai vivendo essa vida como se nós fôssemos imortais, para acumular, para ter, e sem se preocupar com o nosso relacionamento com Deus. Mas o que aconteceu com Jó pode acontecer conosco hoje à noite, se Deus chamar. E aí? Então, como que ele responde? Como que ele pode responder a isso? Porque ele entendeu uma coisa, gente. Ele entendeu a doutrina da graça. Eu não mereço nada. É tudo graça de Deus. Tudo das mãos de Deus vem. Nós demos o dízimo aqui hoje. Não é a minha força, não é a força do meu braço. Foi isso que o Gustavo falou. É graça de Deus, é soberania de Deus. Se Deus dá, Ele é bom. Se Ele não dá, Ele é bom. Ele é bom em qualquer maneira. E Ele nos sustenta, Ele nos guarda. Tudo é graça de Deus. Jó entendeu a doutrina da graça. É tudo graça. Eu não mereço nada, Deus. Eu não mereço. Eu tenho porque o Senhor me deu. E o Senhor é bom. É graça de Deus. Para você poder responder como Jó, veja que ele não fala: olha, Deus foi a força do meu braço, o meu trabalho, o meu esforço, que eu fui conseguir tudo que eu tinha, agora não tem mais nada. 10 filhos, eu criei esses meninos, eu criei essas meninas, eram os meus filhos. Jó fala isso. Deus me deu os meus bens, Deus me deu a minha família. Ele deu. Eu não tenho nada, é tudo dele. Eu não tenho direito de clamar essas coisas para mim. Nós só vamos poder responder a mesma maneira que Jó respondeu, se nós entendermos que tudo é graça de Deus, nada é força da nossa mão. Nada. Então o sofrimento ele vai nos revelar quem nós servimos. Os sofrimentos têm 2 respostas para o sofrimento na sua vida, e apenas 2. Qual que são as 2 respostas do sofrimento? Quando nós perdemos tudo que nós temos, ou nós vamos nos afastar de Deus, o sofrimento ele vai nos afastar de Deus, ou ele vai nos trazer para Deus. Porque se nós construirmos a nossa casa, a nossa vida, o centro da nossa vida, nós colocarmos em outra coisa que não seja Deus, o que é sofrimento, gente? O que é sofrimento? Para começar, o que é sofrimento? Sofrimento, ele é tirar de nós aquilo que nós amamos, seja pessoas, sejam coisas. Sofrimento é tirar de nós aquilo que nós amamos. Então, se nós amamos as coisas desse mundo, esse mundo
quando o sofrimento vier e levar essas coisas da nossa vida, o que ele vai levar junto conosco? O quê? A nossa alegria, a nossa vida, tudo que nós temos, o nosso Deus. Porque nós fizemos dessas coisas o quê? O nosso Deus. Agora, gente, se o sofrimento, se a sua vida é colocada em Deus, e Deus é o seu amor, o centro da sua vida, a sua riqueza, a sua fonte de alegria diária, o que vai acontecer quando te tirarem tudo e não sobrar mais nada? Nada. O que vai acontecer com você? O que o sofrimento vai fazer com você? O sofrimento só vai te levar mais para próximo da fonte da sua alegria. Por quê? Por que Deus queria tirar tudo de Jó? Tudo. Para que ficasse só ele. E ele visse que a única coisa que ele precisava era dele. E nada mais. Nada mais. Então, o sofrimento ele vai nos levar para Deus ou nos afastar dele. Depende de onde estiver o quê? O seu coração. Respondendo ao sofrimento como Jó. Como então que eu posso responder aos sofrimentos como Jó? Como que eu posso? Aliás, gente, nós temos muito mais motivos para responder aos sofrimentos como Jó respondeu, do que ele tinha. Porque Jó, ele não tinha nossa esperança. Jó, ele não tinha aquilo que nós temos. Jó não tinha a promessa do Evangelho que nós temos aqui, clara, escancarada para nós. Nós não temos desculpas, aliás, para não responder no meio dos nossos sofrimentos, como Jó respondeu. Nós não temos essa desculpa. E como que você pode responder como Jó respondeu no meio dos seus sofrimentos? Entendendo, a fórmula é essa, entendendo que Deus te ama absolutamente, e o amor dele sobre a sua vida é inegociável, é imutável. Deus te ama e não tem nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar. Como que eu faço para passar pelos sofrimentos e responder como Jó? Entendendo que Deus me ama. Ah, Rodrigo, isso aí é muito fácil. Sério? Então, nós precisávamos de outra coisa que Jó não tinha. Porque entender que Deus ele me ama, às vezes, gente, é bem abstrato. Eu não consigo ver, não consigo pegar. Vem os sofrimentos, é a última coisa que eu lembro que Deus me ama. Estou mentindo? Vem os sofrimentos, a primeira pergunta é como, por que Deus eu estou sofrendo? E a última coisa que eu vou me lembrar é do amor de Deus. A última coisa. Só que a última coisa que nós lembramos deveria ser a primeira coisa que nós pensamos. Ele me ama. E como que eu posso ter certeza? E como que eu posso responder? Porque Deus nos deu o verdadeiro Jó. Esse livro, como todo o Antigo Testamento, ele não está falando de Jó. Esse livro está falando do verdadeiro Jó, de Jesus, o nosso Jó. Quem que é o homem mais rico do universo? Jesus. É Ele que deixa toda a sua glória para estar aqui, para encarnar e estar conosco. Quem é o homem íntegro e justo? É Jó. Gente, íntegro e justo, quem pode se apresentar diante de Deus íntegro e justo? Quem é sem pecado diante de Deus? Ninguém. Os sofrimentos que Jó está enfrentando aqui, esses sofrimentos, eles não são injustos. Deus é injusto, e se Deus estivesse castigando Jó, Deus é injusto? Jó é um pecador como eu e como você, por mais santinho que ele pareça, porque ele pode ser um homem bom e íntegro no meu padrão e no seu padrão. Olhando por irmão da igreja, eu sou um cara legal, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não uso droga, eu sou legal, eu sou um homem moral. Mas a nossa base de comparação não é o irmão da igreja. A base de comparação de Jó não somos nós. A base de comparação de Jó é Cristo. O que somos nós comparados com Cristo? Pó e cinza. Pó e cinza.
Então Jó não é o íntegro, o justo. Esse texto está apontando para um último e final Jó, que é o íntegro, o justo, aquele que pode se apresentar diante dos céus e clamar para que os portões eternos se abram. Abram-se portões eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Porque ninguém nunca chegou aqui clamando para esses portões serem abertos. Mas eu sou o Rei da Glória, eu sou Cristo, o justo. Ele é o íntegro, o justo, o único que ama a Deus, por quem Deus é, e não por aquilo que Deus faz. Aliás, gente, Jesus é o único que vai escutar isso do Pai. Se você me obedecer, se você me amar, e se você for, eu vou te castigar, eu vou te matar numa cruz, e eu não vou te poupar de nada, porque você vai carregar os pecados deles. Deus é o único que escuta do Pai. Se você me obedecer, e me amar, e me servir, você vai sofrer. Você vai sofrer, e eu vou te matar numa cruz. Jesus é o único que é injustiçado, o único que sofre sem ter pecado nenhum. É Ele o injustiçado, o único que sofre injustamente. Então, para viver no meio dos sofrimentos, nós precisamos da certeza absoluta de que Deus nos ama, e essa certeza é Cristo. Como que eu posso saber, Rodrigo, que Deus me ama? Gente, eu não sei como o Jó sabia. Eu não sei como que ele podia responder como ele respondeu. Aqui ele respondeu, porque ele não tinha Cristo. Ele não tinha a promessa do Cristo que nós temos. Como que ele respondeu? E nós não temos a desculpa, porque Deus nos deu o seu Filho para nos salvar. Deus nos deu Cristo para nos salvar. Então, como que eu tenho certeza? A certeza é que Deus nos deu Cristo para que nós fôssemos transformados à imagem de Jesus, passando pelo sofrimento, sem saber o porquê nós estamos sofrendo. Para quê? Para quê? Para que Deus pudesse nos transformar à imagem do seu Filho, e nós pudéssemos amar a Deus por aquilo que Ele é, por quem Ele é, e por nada mais. Por nada mais. Então, nós precisamos abraçar os sofrimentos, sem saber o porquê, e responder aos sofrimentos, lembrando-nos de uma coisa: Deus nos ama absolutamente. Absolutamente. Então Jesus nos mostra que Deus odeia tanto o mal, que tomou sobre si a nossa maldade, sofreu as consequências do nosso mal para destruí-lo, sem nos destruir. Sabe por que Deus pode nos salvar? Ele pode lidar com o mal. E essa é a resposta para o ateu. Por que Deus ainda não destruiu o mal? Por que Deus, se é todo poderoso, Ele não acaba com o mal? Porque Ele fez isso na cruz. Só que agora Ele está lidando conosco. Para quê? Nos dando tempo para arrependermos. E nós não sejamos julgados com o mal, destruídos com o mal. A resposta de Deus para o mal é Jesus Cristo. Deus odeia o mal. Deus é soberano? Deus é soberano. Deus permite o mal? Deus permite o mal. Mas Deus tem prazer no mal? Nenhum. Ao ponto de, para que Ele pudesse lidar com o mal, para que Ele pudesse desfazer aquilo que nós fizemos, as obras do mal, que nasceram com a nossa desobediência, Ele veio e tomou sobre Ele a nossa maldade. Ele veio. Deus odeia o mal. E Ele tomou para si a responsabilidade de lidar com o nosso mal em Cristo Jesus. A resposta para o ateu é essa. Ele se importa tanto, que Ele se tornou homem para viver entre nós e carregar o nosso mal, para que pudéssemos ser salvos e não destruídos no dia que Ele lidar com o mal. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, santa, verdadeira, justa. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua grande sabedoria. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu Cristo. E nós te louvamos, ó Pai,
Porque o seu amor nas nossas vidas é demonstrado no fato de que o Senhor nos deu Filho. E o Senhor nos ama absolutamente em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Agora nos dá graça, Senhor, de responder ao sofrimento dessa vida, abraçando, ó Deus, a falta de uma resposta, a falta de um porquê, mas entendendo que no meio dos nossos sofrimentos nós podemos contar com o Senhor. Nós podemos contar com a sua presença. Nós podemos contar, ó Deus, e saber que o Senhor só permite o mal na nossa vida para desfazer as obras de Satanás, para que ele atinja o oposto que ele quer na nossa vida e para nos tornar pessoas melhores, à imagem do seu Filho. Então nos ajuda, Senhor, a responder como o teu servo Jó respondeu no meio dos nossos sofrimentos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.